entrar, que tá dizendo... Aí, saiu, não entendi por quê. Gravou. Pede Manuela para entrar novamente, gente. Tô gravando, Rabrini. Pronto. Ó o slidezinho, vamos lá. Então, pronto. Antibacterianos e antibióticos. Qual a diferença, né? A gente sabe que existe essa diferença entre antibacterianos e antibióticos. Ou antimicrobiano, na verdade, né? O antibacteriano é, é o antibiótico que vai combater a infecção por bactéria. O antimicrobiano, ele vai descrever toda a substância que vai ser capaz, né, e usada para tratar das infecções. E não só o antibiótico, mas desinfetantes, antissépticos que a gente utiliza na pele, por exemplo, tópica, né? E o antibiótico é a substância derivada de micro-organismos, porque o antimicrobiano não necessariamente é uma substância derivada de micro-organismos, mas o antibiótico ele é derivado de micro-organismo e sinteticamente manufaturado para o quê? Para agir nas bactérias. Então, o antibiótico ele vai agir contra as bactérias, assim como o antimicrobiano, com a diferença. Antibióticos são substâncias que vão se derivar de micro-organismos, de cepas, de outras cepas de micro-organismos, e ter uma modificação no seu DNA, no seu RNA, a nível de núcleo, né, celular, em laboratório, tá? E elas vão destruir ou inibir o crescimento de outros micro-organismos. Então, vocês têm que entender que os antibióticos, eles vão atuar evitando que as bactérias cresçam, proliferem, ou matando, né, a bactéria. Às vezes, tem antibióticos que eles, ao adentrarem no núcleo da bactéria, núcleo celular bacteriano, ele paralisa, não destrói, mas paralisa. Então, a bactéria ela não se multiplica. Se ela não se multiplica, a tendência é o quê? Ser combatida. Ela não ser combatida pelo nosso sistema de defesa. Né? E ela sendo combatida pelo sistema de defesa, claro que vai morrer. Então, tem antibiótico que é bacteriostático, que paralisa. Tem antibiótico que é bactericida, que mata. E tem antibiótico que apenas vai inibir o quê? Vai inibir o desenvolvimento dela. Inibido o desenvolvimento dela, a gente não tem tantas bactérias no nosso organismo. E o que acontece? Nosso próprio corpo dá conta de combatê-las. Até aí, tudo bem, pessoal? Sim, sim, né? Vamos continuar. Então, e os antibióticos são medicamentos usados para tratar infecções bacterianas. Eles são ineficazes contra infecções virais e a maioria das infecções por fungo, infecção por protozoários. É interessante a gente estar falando sobre esse assunto hoje em dia, que a gente está vendo a pandemia do Covid-19, né? Uma doença decorrente de uma infecção viral por um vírus, o SARS-CoV-2. E o mais interessante de falar é que não tem um tratamento ainda de base estabelecido. A gente está vendo o quê? A gente está vendo o mundo todo atrás de vários medicamentos e até agora nenhum foi eficaz. Nós estávamos vendo o combo da cloroquina, hidroxicloroquina, né? Um ou outro, junto com a azitromicina. E desde o início, quando surgiu, eu me questionei. Aí alguns colegas falaram, mas está na Lancet. Mas isso, mas pelo pouco que eu conheço, a gente sabe que antibiótico, principalmente, ele é exato para cada tipo de bactéria. Muito, por isso que a gente não vende antibiótico sem receita, porque cria-se o quê? Resistência bacteriana. Tem antibiótico que é só para gram-negativa. Se você tomar para uma bactéria coco, para algum tipo de coco, estafilococo, streptococo, enfim, não vai surtir efeito. É igual esse combo usado no Covid. Como que a cloroquina ia surtir efeito numa pessoa infectada por um vírus? A cloroquina ela é baseada no, ela é para doença, para tratar doenças autoimunes e antimalárico, é para malária basicamente. Ela foi um medicamento que foi sintetizado em laboratório para quê? Para combater malária. A malária é decorrente de um protozoário, não é
uma bactéria, são algo diferentes. A azitromicina é para tratar bactéria, não é vírus. A Pablo, mas combate o processo infeccioso, processo inflamatório, tal, 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 tal. Sim, mas o processo inflamatório que ela combate tem que ser doses altíssimas que o corpo não suporta. Então, se seu corpo não suporta a dose mínima ou a dose que o organismo aguenta, você ultrapassar para a dose máxima, de nada vai adiantar, porque a dose máxima ela é tóxica para o organismo. Se ela é tóxica para o organismo, aquele medicamento ou antibiótico deixa de tratar e passa a ser uma droga. Quem lembra desse assunto de droga, de medicamento, de fármaco? Hein, pessoal? Vamos interagir? Se ninguém está interagindo, vamos lá, né? Bora, Samuca, é isso aí, Samuel, engraçado. Vamos continuar, tá? Então, por isso, gente, vocês vão ver que existem várias subclasses de antibióticos para determinados e específicas bactérias. Então, a gente enfermeiro, nós, vocês serão enfermeiros, vocês têm que se pautar na ciência, não no achismo, tá? E medicamento, que é algo que é nosso também, porque a gente prescreve conforme protocolo e administra, que é nosso, a gente tem que estar pautado pela ciência, não pelos achismos, tá? Espero que nenhum de vocês fique se pautando aí a pelo que uma pessoa que não é médica, ou pessoas que não são médicas, ou médicos antiéticos, né, defendendo como é que eu vou dizer, defendendo uma política, né, porque tem muita cloroquina armazenada e querendo administrar a torta direita, sendo que o malefício é muito maior. Não estou entrando em política, tá, gente, de partido de direita ou esquerda, mas eu estou trazendo algo à tona que eu não tenho como deixar de tocar. Enfermagem é ciência. Enfermagem não é arte eu estou fazendo o que eu acho, estou fazendo o que eu quero. Não é isso. Nós temos nossa ciência baseada em evidência científica. E evidência científica diz, independente de que a gente está falando de cloroquina ou não, a gente já fala de medicamentos, a gente sabe que existe dose mínima e dose máxima. Ultrapassando dose máxima, a gente faz reação tóxica por medicamento na pessoa, que é quando a gente administra no paciente. Então, se ele faz uma reação tóxica, uma reação de hipersensibilidade grave, a gente tem que estar atento, porque medicamento ele é uma droga. Ele é uma droga como cocaína, uma droga como maconha, como LSD, como anfetaminas, como várias. É uma droga, né? Então, vamos estar atentos. Brenda KL saiu por quê? Caiu, ela entra de novo. O Manuel também. Tá, gente? Então vamos estar atentos. Vocês serão enfermeiros e enfermeiras, tem que se pautar na ciência, tá certo, pessoal? Então, assim, antibiótico da mesma forma, e ainda bem que antibiótico não se vende sem receita médica, porque já imaginou vender sem receita médica? Então todo mundo podia usar qualquer dose e muita gente morrer, porque os antibióticos eles fazem muitas reações de hipersensibilidade também. E aí muita pessoa ia morrer decorrente do uso errado de um antibiótico, do uso indiscriminado. É ótimo a gente trazer esses assuntos do dia a dia para a gente estar fazendo esse contraponto do porquê, tá? Então não é que a hidroxicloroquina não presta, ela não é eficaz contra a doença viral, porque ela é utilizada para uma doença com protozoário, que é a malária, e para você ajustar esse medicamento para uma doença viral, teria que fazer doses acima da dose máxima. Logo, ela vai ser tóxica. Por isso que muitas pessoas estavam fazendo, quem estava fazendo uso, né, para tratar a Covid, estava fazendo arritmia e morrendo de parada cardíaca por conta de arritmia, tá? Igual a azitromicina. A azitromicina, ela é um antibiótico que tem um poder muito grande, além de ser bacteriostático, de conter o processo inflamatório, tá? Mas o que acontece? Ela também teria que ter uma dose ajustada. E essa dose ajustada acima da dose máxima. Se é acima da dose máxima, vai causar o que também? Causar uma reação de hipersensibilidade. Tá certo? Até agora, dúvida, pessoal? Não, não, não. Vamos continuar.
Vamos continuar. Então, esses antibióticos, não são eficazes. Gente, desculpa, deixa eu consertar, que senão vocês vão ter o slide errado. Eles não são eficazes. Não são eficazes, tá? Eu posso estar dando informação errada para vocês. Então, esses antibióticos, eles não são eficazes contra infecções virais, infecções fúngicas, infecções por protozoários, né? E a maioria das demais infecções. Por exemplo, ele tem antibiótico que não é eficaz contra a gram-positiva e tem outros que não é para gram-negativa. Então, assim, ineficazes, não são eficazes. Gente, que burrice, deixa eu consertar de novo. Se é ineficaz, não é eficaz. Tá certo, Bruna. Obrigado. Falta de atenção na hora de digitar. Isso aí. Vamos. Aí. Muito obrigado. Oxe, o que acontece mesmo, vocês sabem que eu não tenho isso. Vamos continuar. Então, os antibióticos, eles destroem os micro-organismos ou detêm a sua reprodução, como eu disse para vocês, né? Faz com que ele fique. O que é um antibiótico bacteriostático, como eu disse, paralisar, evitar a reprodução. Ou destruir, é porque é bactericida, né? Então, quando ele paralisa e impede a reprodução de uma bactéria, por exemplo, a nossa defesa natural do nosso organismo tem maior facilidade de eliminar esses antibióticos. É interessante falar que, embora muitos médicos tentem usar antibióticos para infecções bacterianas específicas, né, eles às vezes começam com antibióticos sem esperar os exames que identificam a bactéria específica. Por quê? Porque existem alguns antibióticos que eles servem para quê? Que eles servem para profilaxia, não é isso? Ah, Pablo, mas a pessoa já está com infecção. E como é que tem certeza que é bacteriana? Pelos sinais e sintomas, sabe-se que é bacteriana. Tem a maioria dos médicos, dos infectologistas, por experiência, já tem noção de que tipo de bactéria pode ser. Então, ele vai o quê? Vai iniciar a dose profilática ou o tratamento. Quando ele inicia o tratamento, ele vai pela clínica, né? Ou seja, ele faz a clínica, identifica a pessoa está com dor de garganta. Geralmente, infecção na garganta pode ser por um estreptococo, por exemplo, né? Os cocos estão nas mãos. Se você botou na mão, se você botou sua mão na boca, pode estar se contaminando. Então, ele vai pela tendência. Aí ele pede, aí com 2 ou 3 dias, se não diminuir o quê? Se não diminuir o processo infeccioso, ele vai e solicita o quê? Solicita uma bacterioscopia, solicita um exame da secreção, né, para identificar. E aí ele vai confirmar que bactéria era aquela ou não. Se for a bactéria que ele está pensando, que ele já tinha pensado, ele ajusta a dose. Se não for a bactéria que ele está pensando, ele modifica o antibiótico. Então, é desse jeito. Por isso que a maioria dos a gente não tem tantos infectologistas, né? Porque é bem decoreb, é algo muito específico, tem uma atualização constante. E então acaba tornando mais cansativo, né? E mais oneroso também você ser infectologista. A gente não tem tantos assim quanto deveria ter. Aqui em Guanambi mesmo, se vocês forem olhar, tem 2 ou 3, se eu não me engano, se tiver muito, 2 ou 3 infectologistas. Vamos voltar aqui. A bactéria, a gente tem que ter cuidado que elas podem desenvolver resistência aos efeitos antibióticos, né? Esses antibióticos, eles têm reações adversas, principalmente distúrbios gástricos. Distúrbios gástricos, eles são muito comuns com antibióticos potentes. Por isso que muitas vezes a pessoa ela toma sempre um protetor gástrico antes, para depois tomar um antibiótico, justamente porque tem antibiótico que vai estimular o quê? O aumento da secreção do ácido clorídrico ou diminuir a secreção de muco na mucosa gástrica, né, que protege o tecido gástrico. E por que muitas mulheres que fazem uso de antibióticos, por exemplo, têm infecções vaginais? Porque o antibiótico potente acaba
matando ou destruindo algumas bactérias que são da flora vaginal natural da mulher, né? Ou então existe uma alteração na flora também que pode estar fazendo com que outras bactérias também haja essa alteração na flora e acaba causando infecção ginecológica, infecção urinária na mulher. A gente tem que estar atento também que a maioria das pessoas pode desenvolver alergia a antibiótico, porque muitas vezes quando se ajusta a dosagem e a dosagem ultrapassa um pouquinho a dose que o organismo da pessoa aguenta, ela faz uma reação de hipersensibilidade. Ok, gente, tá tudo certo? Tudo certo, vamos continuar. Então, cada antibiótico é eficaz apenas contra determinadas bactérias. Ao se escolher um antibiótico para tratar uma pessoa com infecção, os médicos estimam qual bactéria é a causa provável, que eu falei para vocês da clínica, e depois ele faz os testes para saber qual é o antibiótico. Às vezes, em alguns casos, um antibiótico ele é previsivelmente eficaz contra todas as bactérias que têm maior probabilidade de causar infecção. E às vezes não é necessário outros exames. Por exemplo, geralmente as bactérias causadoras de infecção de garganta, por exemplo, geralmente são gram-positivas ou cocos. Então, os médicos eles já têm essa linha de raciocínio e faz o quê? E já indica o tipo de antibiótico. Uma pessoa ou outra pode não se dar bem com esse antibiótico porque ela caiu naquela minoria de que a infecção de garganta dela é por uma gram-negativa. E aí, ele viu com 3 dias que não surtiu efeito, vai solicitar o exame. Mas é pela tendência, né? Eles vão sempre determinar o tipo de antibiótico pela tendência. Se as infecções puderem ser causadas por muitos tipos diferentes de bactéria, ou por bactérias que não sejam previsivelmente suscetíveis a antibióticos, o médico ele vai solicitar ao laboratório que identifique aquela cepa bacteriana que está causando a infecção, ou a partir de amostra de sangue, ou de urina, ou exame de escarro, qualquer coisa, ou tecido coletado da pessoa, para saber qual a bactéria está ali. Aí faz-se a cultura. Geralmente, a cultura bacteriana para saber, né? E o teste de coloração, geralmente, para saber se é uma gram negativa, gram positiva, enfim. Ok, gente. Bruna sorriu por quê? Isso é uma galinha, Carmiele, que você botou aqui é o quê? Ah, o grilo aqui na minha casa, vocês estão ouvindo? É, gente? É aqui em casa. Vamos continuar. Então, as bactérias que causam infecção são então testadas para conhecer a suscetibilidade dela ao tipo de antibiótico. E aí os médicos, eles trabalham geralmente com um quadrozinho, né, deles, tá? Que eles sempre colocam. Bactéria tal, antibióticos tais são mais eficazes. Tu quer ver uma coisa? Vocês querem ver algo que o enfermeiro ele pode prescrever antibiótico? Por exemplo, a gente tem aqui os protocolos do Ministério da Saúde do IDP, da atenção às doenças prevalentes na infância, ou da abordagem sindrômica. Quando se faz esses cursos e o município adota os protocolos, o enfermeiro ele pode prescrever. Só que os antibióticos que a gente prescreve é baseado num quadro, num fluxo, em que a gente percebe os sinais e sintomas, associa a possível agente etiológico e implementa. E volta e meia eu falo para vocês, né, sobre isso, porque é muito mais fácil a gente entender. Quer ver? Eu gosto de falar muito da gonorreia, tá? Tem o tratamento para gonorreia e clamídia. Antes era azitromicina, quando não sabia se diferenciar se era gonorreia e clamídia, fazia azitromicina, mas ciprofloxacino. Ciprofloxacino está proscrito para esse tipo de infecção. Por quê? Porque tem resistência múltipla. O Brasil, ele fez, as pessoas no Brasil fez resistência, né, a esse tipo de antibiótico.
Então, as bactérias fez resistência a ciprofloxacino. E aí, o que acontece? Botou agora a ceftriaxona. Então, agora é o quê? Desde 2017. Ceftriaxona e azitromicina, tá? E aí, por que isso? Porque percebeu-se que a cipro não estava mais eficaz. Mas a gente pode prescrever? Claro, porque já houve alteração no protocolo também. Então, só para vocês terem ideia, são muitos protocolos feitos para dispensa e para o tratamento com antibiótico. Tá ok, gente? Ô, gente, deixa eu só dar rapidinho, um minuto. Deixa eu só pegar um. Voltei, pessoal. Eu estava com o nariz muito entupido. Eu não fui matar grilo, tá? O grilinho está cantando ainda, que eu vi Ed falando. Ele foi matar o grilo, eu não mato o grilo, tá? O nariz estava entupido, eu fui botar um remedinho no nariz. O Sorine, muitos de vocês devem usar. Vamos voltar. O descongestionante nasal. O clima em Guanabara tá muito seco. Vamos continuar. Então, voltando. Então, por isso, gente, que a gente tem que estar sempre atento. Muda-se muito o protocolo. No tratamento de tuberculose, ajustou-se mais uma dose. Eu vou falar de tuberculose ainda, tuberculose e hanseníase, tá? O tratamento de TB e de hanseníase. E vou falar eu vou falar também essa alteração, mas é mais lá para o final desse conteúdo. Em uma das partes finais do conteúdo, eu vou estar falando sobre isso, mas houve recentemente alteração no protocolo de tratamento de tuberculose, tá? Então, para vocês terem ideia, para dar aula de antibiótico, eu tenho que atualizar o tempo todo, porque volta e meia os protocolos do Ministério da Saúde modifica, e é complicado por isso, entendeu? Porque se modifica, a gente tem que estar passando. Eu não vou falar de antibióticos que vocês não vão ver no dia a dia de vocês. Vou estar falando de medicamentos que é comum no dia a dia, no nosso dia a dia de trabalho. Vamos voltar. Então, os médicos, eles sempre iniciam um tratamento com um antibiótico que seja eficaz contra todas as bactérias. Depois, se não surtir efeito, após os testes diagnósticos, eles trocam o antibiótico. É muito comum a troca de antibiótico a cada 3 dias, 5 dias, uma semana, se não tiver efeito. Ou após ajustar a dosagem. Então, os antibacterianos, de um modo geral, relembrando, são substâncias produzidas por várias espécies de micro-organismos, né? Que impedem o crescimento de outros micro-organismos, como eu falei para vocês. Os antibacterianos, que são antibióticos, geralmente a maioria eles são sintéticos, são ou naturais de origem de algum micro-organismo que modifica o DNA e o RNA recombinante desses micro-organismos, deixa ele, modifica a estrutura dele e transforma ele em laboratório em medicamento, né? Ou sintetiza em laboratório. É interessante falar que as vacinas, Luísa Mel, sim, gente, eu não fui matar. Luísa Mel é produtora dos animais, não fui matar o grilo, Ed. Vamos continuar. E qual o mecanismo de ação dos antibióticos? Como eu disse para vocês, ou eles fazem inibição da parede celular e, desse modo, impede a entrada e a saída de nutrientes para dentro da bactéria, e aí a bactéria morre, né? Não porque foi destruída, mas porque a parede celular ela não foi ela não tem síntese e nem permite a passagem, né? A síntese, na verdade, de proliferação. Na verdade, quando inibe a síntese, impede a proliferação, a permeabilidade da parede celular aí entra, que impede que entra-se
substâncias para dentro da bactéria que são importantes para ela, né? Substâncias nutrientes. Então, quando você altera a permeabilidade da parede bacteriana, você impede a entrada e saída de nutrientes. Algumas podem ser para paralisar, outras acaba sendo bactericida, né? Então, vai depender muito. Quando a gente impede os antibióticos que impedem a síntese proteica, o que afeta a síntese proteica, ele vai evitar o quê? Vai evitar a proliferação da bactéria. Então, a proliferação da bactéria, né, que é o quê? A multiplicação dela pode acontecer de duas formas, ou inibindo a síntese da parede celular, ou afetando a síntese proteica a nível de núcleo celular. Eles são bacteriostáticos. E o que são bactericidas? É que mata. Então, bactericidas pode ser como? Por destruir mesmo, ou simplesmente destruir indiretamente essa bactéria, como aquele que vai alterar a permeabilidade da parede bacteriana, impedindo a entrada e saída de micro-organismos. E com em pouco tempo ela morre porque não está tendo essa troca com o meio. Expliquei, tá certo ou não, gente? Tá certo a diferença de como um antibiótico pode atuar, sendo bacteriostático, inibindo a síntese proteica, não é isso? Ele vai inibir a síntese proteica, afetar a síntese proteica, inibir a síntese da parede celular. Então, dessas duas formas, ele é bacteriostático. Por que bacteriostático? Porque impede a proliferação. Impedindo a proliferação da bactéria, o que, que vai acontecer? O seu organismo vai defender. Você mesmo vai ter mais forças, né? O seu sistema imunológico vai ter mais forças para defender você dessa bactéria, porque ela está paralisada, não está multiplicando. Por isso que é bacteriostático. Bactericida é aquela que vem para destruir mesmo. Ela destrói diretamente quando mata a bactéria ou quando ela altera a permeabilidade da parede celular, que é o quê? Impedindo a entrada e saída de nutrientes. Então, pela falta e saída de nutrientes essenciais para a bactéria, ela morre. Ok? Falei rápido, Ed. Vou voltar a falar devagar de novo, então. A bactéria, ela pode ser destruída de duas formas. Se for através de antibióticos bacteriostáticos ou dos antibióticos bactericidas. Os antibióticos bacteriostáticos, eles impedem que haja a proliferação do que? Do micro-organismo, né, no corpo humano. E aí, o que acontece? Pode agir de duas formas, inibindo a síntese proteica a nível de núcleo, então não há duplicação de DNA e nem replicação de RNA, e aí ela não se prolifera, ou inibindo a síntese proteica na membrana, ou inibindo a síntese na membrana. E aí também impede a proliferação dela, do organismo, deixa ela mais restrita, tá? Então isso é bacteriostático. E aí, sendo bacteriostático, não vai destruir diretamente, apenas vai impedir a proliferação e o seu organismo vai fazer a defesa e vai destruir ela. Esse é um tipo. O outro tipo de antibiótico é aquele que é bactericida, ou seja, ele vai atuar de fato destruindo a bactéria. Ele vai lá e vai matar. Não vai ser seu organismo, vai ser o antibiótico. Mas ele pode destruir de duas formas: diretamente, matando mesmo, ou apenas interferindo na permeabilidade da membrana da célula bacteriana. E aí, o que, que vai acontecer? Quando ele impede a permeabilidade, você não tem entrada e saída dos nutrientes essenciais para a bactéria. E aí, como não tem troca com o meio, ela não tem esse processo, logo ela vai o quê? Ela vai morrer. Vai ser destruída. Ok? Falei devagar agora, Ed. Tá tudo ok, pessoal? Bota aí. Sim. Ok, ok. Dúvida, gente? Tem alguém tem dúvida aí? Pode estar deixando ou ligando o áudio e perguntando. Penso que não. Vamos continuar. E aí nós temos exemplos de alguns tipos, né, de antibióticos que são bacteriostáticos a partir da síntese da parede celular. As penicilinas, cefalosporinas, eu vou explicar cada uma delas. A vancomicina, que é um antibiótico extremamente potente, mas ela paralisa, né? Nós temos aqueles que matam mesmo, como a polimixina, nistatina, amphotericina B. A polimixina,
é um antibiótico muito potente e caro. Se a pessoa, geralmente, ela está com infecção séria, ela vai para a polimixina e a polimixina não dá resultado, pode ter certeza que os dias de vida da pessoa vai estar contado. Porque se polimixina não fez efeito, certamente alguns tipos de antibióticos não farão também. Duro ouvir isso, né, gente? Mas é verdade. Quantas inas? São muitas inas, Ed. Juliano gostando do assunto, vamos continuar. Nós temos outros que são fortes também, mas são bacteriostáticos, né? A eritromicina, clindamicina, clorafenicol, as tetraciclinas. Vocês vão ver que tetraciclina, tem gente que a tetraciclina é usada para poder tratar a acne, né? Pessoas que têm muitas espinhas, muitas acnes, são indicadas tetraciclinas. Também nós temos de bactericidas, né? Alterando a síntese proteica. O que acontece? Existem antibióticos que vão adentrar dentro da célula bacteriana e, além de evitar a duplicação do DNA, eles alteram e não deixam a bactéria sintetizar as proteínas tóxicas para o organismo. Quando ela impede a bactéria de sintetizar essas proteínas endotóxicas, acaba matando, porque a bactéria ela precisa estar o quê? Nessa produção o tempo todo de proteínas, de proteínas, dessas proteínas celulares para a sobrevivência dela, porque vai fazer essa troca com o meio também, né? E aí acaba sendo bactericida também, como a rifampicina e as quinolonas. A rifampicina é tratamento de base para tuberculose, tá? E se eu não me engano, para hanseníase, porque o protocolo é Decoreb, mas para tuberculose sim. Vamos voltar. E é isso. Até agora dúvida, que agora eu vou entrar para as classes. O que foi? Quem não tomou o suficiente, mas é alto, tomei mesmo não. O que, Bruna? Ed, estão colocando aqui do lado. O que você não tomou, Bruna? Tá tomando antibiótico, tetraciclina. Ah, tá, gente, mas aí a tetraciclina que vai passar é o médico, né? E outra coisa, não vai nessa de vocês são enfermeiros, futuros enfermeiros, não vão nessa de ficar ouvindo o que atendente de farmácia vai dizer não, tá? E agora vamos às classes, né? Hoje nós vamos ver 3 classes e na próxima aula as 3. A primeira classe que nós vamos ver são aquelas que interferem na síntese do folato. É uma classe específica. Quais são essas classes? É as sulfonamidas. A maioria de vocês já ouviram falar das sulfas, né? As sulfonamidas. Sulfadiazina, junto com a prata, ela é ótima para o tratamento de grandes queimados, para profilaxia, para evitar a proliferação bacteriana, de queimadura, de feridas, né? É tratamento de base para feridas também, a sulfadiazina com prata, que é a sulfa, né? O sulfametoxazol, que ele inibe a ação do folato, ele é interessante porque ele é utilizado para tratamento de infecção intestinal, por exemplo, junto com a trimetropina. E nós temos a sulfadimidina, né? A sulfadimidina menos comum, menos utilizada. Nós temos muita sulfadiazina e a sulfametoxazol. Já ouviram falar desses 2 medicamentos? Eu acho que já. Infecção, a sulfametoxazol com trimetropina mesmo, é um xarope que tem no postinho de saúde e ele é ótimo para infecção intestinal. Deixa eu ver aqui, tá abrindo. Já, Carmiele, já, Sinara, já. E aí, o que acontece? Qual o mecanismo de ação? Existe um ácido chamado PABA, né? O PABA, ele é o quê? O ácido p-amino benzoico. Geralmente, ele é um pó, ele é importante para as bactérias, chamado de vitamina 10 também, né? E aí, o que acontece? Essa enzima, ela que leva as bactérias a produzirem, através da metabolização do intestino, o nosso ácido fólico. Então, nosso intestino, a gente produz o ácido fólico, o folato, a partir do folato.
São as bactérias do nosso intestino, estimuladas através do ácido PABA ou da vitamina 10, que vai o quê? Produzir ácido fólico. O que acontece? O ácido fólico é uma vitamina do complexo B, vitamina B10. Ela é hidrossolúvel, né? Enfim, muito importante. Aí o que acontece? Quando a gente diminui a produção do folato, o sulfametoxazol ele surte mais efeito, porque ele impede, ele faz com que as bactérias que estão produzindo ácido fólico no nosso organismo diminuam a sua ação. Que produz, na verdade, né, leva as bactérias produzidas através de metabolização do intestino ácido fólico. Então, essas bactérias que são naturais, que tem no nosso intestino, que é importante para o nosso intestino. Quando elas estão desreguladas, o que acontece? Como elas funcionam a partir da ação do folato, qual o objetivo da sulfametoxazol quando você toma para o intestino? É diminuir a atividade delas, porque a atividade delas estão altas, não só pelas bactérias. Existe o quê? Houve uma alteração na flora bacteriana normal do seu intestino. Se houve essa alteração, ela precisa ser controlada. Como vai ser controlada? Através de medicamentos que inibem a ação do folato. E quem vai interferir na síntese da ação do folato? O sulfametoxazol, que vai fazer esse controle dessas bactérias que estão causando infecção intestinal. Mas, Pablo, essas bactérias são importantes? Claro que são importantes. Mas a partir do momento que seu organismo convive harmoniosamente com ela. Porque se você está com infecção intestinal, seu organismo não está o quê? Vivendo harmonicamente com as bactérias intestinais. Ok, gente. Deu para entender? Acho que sim, vou continuar. Então, seu organismo produz folato. As bactérias, através da enzima do PABA, vai estimular a produção do folato a partir dessas bactérias normais do nosso intestino, tá? Então, quando a sua flora intestinal está alterada e você está com infecção intestinal, tem que tomar um medicamento. Qual é o medicamento? Que vem a ajustar que vem a ajustar, na verdade, a sua flora. E para ajustar a sua flora, precisa o quê? Impedir a ação do folato. Para impedir a ação do folato, fazendo o quê? Inibindo essas bactérias. E o sulfametoxazol faz isso. As sulfonamidas, ela é uma classe de antibióticos eficazes, tanto com bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Gram-positivas a gente sabe que é óbvio. Por que é óbvio? Porque as gram-positivas, elas fazem parte de nossa flora, como os cocos, os estafilococos, streptococcus. A gente tem muitas delas na nossa mão, né? Ou tem algum coco no nosso intestino, mas convive harmoniosamente por causa do local. Mas a partir do momento que você leva essas bactérias, elas sofrem uma alteração de flora, e você leva para locais limpos, assépticos do seu organismo, o que acontece? Claro que vai ter uma alteração, porque um coco não é um coco que está que está de modo organizado, um gram-positivo coco que está de modo organizado no seu intestino. O intestino é sujo, ali que é para essa bactéria estar. Se ela está no pulmão, é óbvio que o pulmão não é o local para estar esse tipo de bactéria, vai causar infecção. Ok? Estou tentando explicar de um modo simples, para ficar mais fácil de compreensão. E por que bactérias gram-negativas também, Pablo? Claro, né, gente? Se você tá, por exemplo, a sulfadiazina com prata, ela é maravilhosa para prevenção, tanto que é utilizada em quê? Ela é utilizada em como é que fala? Tratamento de feridas. A gente sabe que muitas pessoas que são grandes queimados, por exemplo, e estão internadas, usam a sulfadiazina de prata para profilaxia, para evitar o que? O aparecimento de bactérias ou a contaminação por bactérias gram-negativas, que os hospitais, eles são infestados de bactérias gram-negativas. Ok? Eu vou sempre estar vindo aqui, ok? Sai da tela e vem, ok? Espero que esteja ok. Algumas sulfonamidas são aplicadas diretamente na pele para tratar queimaduras, infecções cutâneas, infecções vaginais, oculares, isso já falamos. Elas agem impedindo que as bactérias produzam uma forma de ácido fólico de que necessitam para crescer e se multiplicar, né? Então, o ácido fólico ele é bom tanto para a gente quanto para a bactéria onde no nosso intestino, né? Elas precisam desse ácido fólico, como eu expliquei. E quais são as sulfonamidas? Mafenida, sulfacetamida, sulfadiazina,
sulfametiazol, sulfametoxazol, sulfisoxazol, enfim. E o mais comum, como eu falei para vocês, é a sulfadiazina e o sulfametoxazol. O sulfametoxazol, ele é, como eu disse, ele é usado combinado com a trimethoprim no xarope por tratamento de infecção intestinal. As sulfas, como eu gosto de falar, elas causam efeitos adversos? Com certeza causam. E como causam? Pode causar náuseas, vômitos, cefaleia. Metemoglobinemia é uma alteração rara das hemoglobinas, tá? Hepatite, pode causar hepatite, inflamação por conta da metabolização desse antibiótico no fígado. A gente sabe que o fígado é responsável por metabolizar, né, os medicamentos no nosso organismo. E como muitas vezes ele é via oral, o que acontece? Ele vai passar pela primeira e pela segunda passagem. Tem uma sobrecarga hepática, pode levar a uma inflamação, até porque também é um antibiótico muito forte, né? Pode levar a várias reações de hipersensibilidade. Tanto que é interessante falar que não deve ser tomado durante a amamentação, porque passa para a amamentação. Passa pelo leite materno, na verdade, né? Na gravidez não é indicado, é só se for necessário mesmo a mulher não ter outro tipo de antibiótico durante a gravidez, ela usar. Por quê? Porque pode ultrapassar a barreira placentária e pode fazer com que esse bebê nasça com um quadro de icterícia, né, neonatal. Ok, gente? Sim? Pergunta interessante. A utilização desses antibióticos como profilaxia pode contribuir para uma possível resistência bacteriana? Vou falar que não, por causa de uma questão simples. Não é todo antibiótico que é para profilaxia, não, tá? Os antibióticos dados para profilaxia é quando você está com risco de contrair uma infecção. Exemplo, você vai fazer uma cirurgia. Se você vai fazer uma cirurgia de pequeno, médio ou grande porte, seu organismo vai estar exposto. E estando exposto, né, no ambiente inóspito como hospital, por mais que exista toda uma técnica de limpeza que a gente sabe, de desinfecção do ambiente, a gente sabe que corre o risco, né, porque são seres humanos que estão ali atuando. E a gente sabe que seres humanos às vezes vacilam na hora de se aparamentar ou de tirar a paramentação. E aí, a dose profilática é para isso, para deixar o organismo mais resistente, né, no combate a uma possível infecção. Então, não necessariamente é porque o antibiótico ele é administrado intra-hospitalar como profilático de modo controlado, tá? A dose é controlada, no horário, a posologia é ideal, por conta do horário ideal também. Então, é mais difícil causar resistência. O que vai causar resistência é a gente usando sem motivo nenhum, indiscriminadamente em casa. Ah, tá. Eu tô com minha garganta inflamada. Olha, a garganta está inflamada, não está infectada. Aí você vai e já usa logo a amoxicilina, né? Adiantou de alguma coisa? Não. Vou falar das interações, Jaqueline. Pode ficar tranquila que isso é ponto da nossa aula. Voltando. Então, o que acontece, Ed? Então, você usando em casa, corre mais risco de ter resistência usando aleatoriamente. Por quê? Porque o antibiótico só vai ser efetivo com a dose ideal e, sobretudo, na presença de bactéria. Ou não, se for profilático, dentro do hospital. Por que em casa você vai correr esse risco? Porque você não sabe que antibiótico é ideal. Você não vai saber qual é o antibiótico ideal. E aí, se você não sabe qual é o antibiótico ideal, como é que você vai prever uma infecção? Não vai prever também essa infecção. É difícil prever esse tipo de infecção na garganta. E às vezes, muitas vezes, a infecção na garganta é infecção viral, porque você está com uma gripe muito forte e você fez uma infecção de garganta viral. Então, é muito difícil isso, tá? Voltando à pergunta de Jaqueline, antibióticos são anticoncepcionais com certeza vai interferir. E você quer ver uma coisa?
Profenide com dexametasona, ibuprofeno com dexametasona. Na verdade, eu falo dexametasona que é muito forte, tá, gente? Mas pode ir com prednisona, prednisolona também, que é corticoide. E o Profenide, ele é um analgésico potente também, né? Que é Pode ser o ibuprofeno também, o animizolida também, mas é porque o Profenide é muito bom, tá? Mas voltando, Jaqueline, sobre interação de antibióticos com anticoncepcionais. Tem interação, não pode ser administrado concomitante, porque a possibilidade de fazer o efeito, de diminuir o efeito tanto do antibiótico do anticoncepcional é muito grande. Essa é a principal interação. Diminuir o efeito de um e do outro, tá? É a principal interação, é diminuir o efeito, tanto do antibiótico quanto do anticoncepcional. Então, o antibiótico, ele tem aquela primeira hora, 2 horas, então você evita tomar junto. Se tomar um antibiótico 8 da manhã, espera 10 para 10 ou meio-dia, se for precisar a diminuição anticoncepcional, administra lá para meio-dia. Entendeu? Até porque anticoncepcional não é tomado, só quem toma o ciclo 21, quem toma o comprimido, né? Aí quem toma em base de comprimido, é óbvio que não vai tomar no mesmo horário que o antibiótico, tá? Sempre fugindo dos horários, 2, 4 horas após a ingestão do antibiótico, é o horário ideal para você fazer a ingestão, se ele for diário do seu anticoncepcional. Entendeu, Jaqueline? Vamos voltar aqui, gente, das sulfas, né? Então, quais indicações terapêuticas das sulfonamidas? Queimadura, o cancro, né? O cancro, ele é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, por cancro, algum tipo de cancro, uma infecção sexualmente transmissível por cancro, algumas sulfas são indicadas. Infecção do trato respiratório causada pela bactéria nocardia ou por infecção urinária por nocardia, também é sulfonamida. Veja que é decoreb, queimadura, cancro. Infecção respiratória causada por isso, infecção urinária causada por aquilo. Veja que deixa claro qual é o tipo da bactéria por infecção respiratória. As infecções urinárias, de um modo geral, ou bactéria gram ou por bactéria gram negativa ou positiva, a depender do seu tipo de infecção, do tipo de bactéria e o que o médico for passar. A trimetropima, tá? Ela vai se assemelhar à pteridina do folato, né? A síntese do folato, né? Aquilo que é sintetizado junto com o folato. E aí, o que acontece? A trimetropima, ela é associada com a sulfametoxazol. Por quê? O objetivo da trimetropima é ser antagonista do folato e potencializar a ação das sulfas. Então, a trimetropina, ela impede que o folato seja produzido e, desse modo, facilita a ação da sulfonamida, as sulfanilamidas, né? Ou a sulfonamida. Então, a trimetropina, ela faz isso, ela potencializa a ação da sulfonamida, por quê? Porque ela vai evitar, como ela é antagonista do folato, ela impede que o folato seja sintetizado e o folato faça a sua ação, e desse modo a sulfa consegue combater as bactérias, né, que precisam do folato. Olha, como eu disse, elas ultrapassam a barreira, as sulfas, de um modo geral, ultrapassam a barreira, ela tem eliminação renal e aumenta com pH ácido. À medida que a eliminação renal ela aumenta com pH mais ácido. A trimetropima, o efeito adverso dela pode causar náuseas, vômitos, erupções cutâneas, que são reações de hipersensibilidade, alterações hematológicas, cristalúria, enfim. E ela é muito tóxica, pode causar o quê? Anemia megaloblástica por deficiência de folato. Por quê? Como ela é antagonista de folato, você vai diminuir a produção de folato. Diminuindo a produção de folato, você pode ter tipo de anemia, né? E aí o tratamento é por reposição de ácido folínico, ácido fólico. Indicação terapêutica da trimetropima é sempre associação com as sulfas para as infecções urinárias, a intestinal e ou respiratória,
a infecção respiratória é causada pela bactéria Pneumocystis carini, tá? Então, a bactéria Pneumocystis carini, que causa infecção respiratória, ela é tratada com a sulfametoxazol ou a ou algum tipo de sulfa associado com a trimetroquina. Decoreb, né, pessoal? Demais. Mas vamos continuar. Até agora ninguém falou nada. Quem for tendo dúvida, vai deixando aí. Eu estou falando devagar, e aí, se eu falar rápido, vocês falam. Pablo, fale devagar novamente. As sulfonamidas, como eu disse, elas devem ser usadas na gravidez apenas se os benefícios do tratamento superarem os riscos. Porque, como eu disse, as sulfas, elas são as subclasses de antibióticos que mais podem causar reação de hipersensibilidade. Causando reação de hipersensibilidade no gestante, a gente sabe que tem um risco muito grande. Não só da reação, mas porque ultrapassa as barreiras e ultrapassa a barreira placentária, como eu disse, podendo fazer com que o neonato nasça com a icterícia. Na amamentação, se a mulher está amamentando, não pode ser administrada sulfonamida. Vamos continuar. A outra classe de medicamentos que vamos estar falando agora são as classes das fluorquinolonas, eu chamo de fluorquinolonas, deixar mais simples. Fluorquinolonas. Eu sempre me embolo, aí eu falo logo fluorquinolonas. Por quê? A quinolona, ela é um tipo de medicamento, na verdade, que ela tem o quê? Um flúor, né? Como é que fala? Uma substância, né? A gente sabe desse flúor, ela tem o elemento químico flúor junto com ela, inserido na sua composição química. Então, na verdade, são as quinolonas e as fluorquinolonas. As quinolonas, elas existiram a partir da síntese da cloroquina. Como foi feito? Eles pegaram a cloroquina, que é um tipo de medicamento antimalárico, eles modificaram a síntese dela, e aí o que acontece? E transformaram em quinolona. E o ácido nalidíxico, né, ele foi a primeira quinolona, o primeiro antibiótico dessa classe de medicamento a surgir a partir da síntese. Houve uma modificação na cloroquina e criou-se a quinolona, porque a cloroquina é para protozoário. A quinolona, que é uma classe de antibiótico sintetizado a partir da cloroquina, já serve para quê? Para o tratamento de bactéria. Aí, hoje, o que fizeram? Hoje não, há alguns anos, associaram na cadeia ou na estrutura, na composição química da quinolona, um flúor, e aí deu o nome de fluorquinolona. Por quê? Para potencializar o efeito dele no combate o quê? No combate à bactéria. As fluorquinolonas, gente, geralmente, elas são bacteriostáticas, tá? Vamos falar. Então, vamos lá. O ácido nalidíxico, ele foi o primeiro tipo de antibiótico dessa classe, dessa subclasse. O ácido nalidíxico, ele é indicado no tratamento de infecções urinárias e intestinais causado pelos gram-negativos, tá? Inclui o quê? Proteus SSP, Klebsiella, Enterobacter e Escherichia coli, né? Ele é muito bom para contra esses tipos de bactérias. O que ele vai fazer? O ácido nalidíxico, que ele é uma fluorquinolona, ele inibe a síntese do DNA bacteriano. Se ele inibe a síntese do DNA bacteriano, ele impede a proliferação dela, tá? Então, ele acaba sendo bacteriostático e bactericida, porque ao mesmo tempo que ele inibe a síntese do DNA bacteriano a nível de núcleo, ele leva à morte celular. Porque se você não sintetiza o DNA bacteriano, você não se prolifera. Logo, você também não sobrevive, você mata, você atinge direto o núcleo dessa bactéria. Então, ele é bacteriostático e principalmente bactericida, tá? Contra a maioria das gram-negativas. Apenas as pseudomonas, né? Pseudomonas, ela é uma bactéria também, ela não a pseudomonas é resistente ao ácido nalidíxico. Eu estava vendo no hospital, durante eu estava acompanhando o estágio, do pessoal da UNEB, até
iniciozinho de março, antes da gente entrar de quarentena, já havia 4 meses um menino internado lá. E ele estava com infecção generalizada por pseudomonas. E já tinham dado tudo para ele. Inclusive, ele já tinha tomado polimixina. E eu fui conversar com o infectologista, mas não, pode fazer isso, fazer aquilo. Ô, Pablo, já fizemos tudo. Ele está com polimixina. Eu falei, tá. Já está com polimixina é porque, né? Tá difícil controlar a bactéria. E ele tá sobrevivendo, eu não sei como é que tá, né? Mas esse paciente, ele estava sobrevivendo justamente porque estava fazendo o controle hemodinâmico dele para evitar um colapso hemodinâmico mesmo e um choque séptico, né? Então, assim, para vocês terem ideia do tanto, se o ácido nalidíxico ele já é forte, imagine uma polimixina, né? Porque se um medicamento ele é bom contra muitas bactérias gram-negativas, que geralmente são as mais resistentes, imagine uma polimixina, né? Que eu já falei para vocês também, e a gente vai falar dela mais na frente. Então, para vocês terem ideia, o quanto esses antibióticos são extremamente fortes, né? A ponto de matar esses micro-organismos. Vamos voltar aqui. Então, atualmente, quais são os medicamentos que fazem parte das fluoroquinolonas? Nós temos a ciprofloxacino, que é o mais conhecido. Eu falo muito deles para vocês, né? Eles são de amplo espectro. Temos as levofloxacina, que é baseado nas leveduras, a ofloxacina, norfloxacina, acrosoxacina e pefloxacina. A acrosoxacina, ela é muito potente mesmo. E ela é de amplo espectro, porque ela pega vários tipos de bactérias grãs, as gram-negativas. Entretanto, o que que acontece? O ácido nalidíxico, ele é menor espectro. O que significa antibiótico de amplo espectro e menor espectro, Pablo? Pela quantidade de bactérias que ele consegue matar. Só que o antibiótico, ele é forte ou mais fraco, não é pela questão do espectro, mas pela eficácia dele contra determinado tipo de bactéria. Veja o ácido nalidíxico, por exemplo. O ácido nalidíxico, ele é de menor espectro, mata poucas bactérias. Contudo, ele é extremamente eficaz contra essas bactérias aqui. Escherichia coli, Klebsiella. A Klebsiella, teve uma época no Brasil, entre os anos 2000 e 2010, nós vivemos um surto nos hospitais de infecção generalizada por Klebsiella. Os hospitais, eles estavam, né, um surto desse tipo de bactéria mesmo, causando infecções generalizadas, enfim, né, e mortes por choque. Na década de 80, no Brasil também, na crise de saúde, muitos hospitais públicos estavam com essa bactéria multiresistente. E o ácido nalidíxico, ele foi muito importante no tratamento das pessoas com esse tipo de bactéria. Ok, gente? Ok, o chat está caladinho. Vamos voltar. Pode ser questão de prova. O ácido nalidíxico, ele é de amplo espectro ou de menor espectro? Ele é bom contra todas as gram-negativas ou com algumas gram-negativas? E qual é a exceção, se ele for? Responde aí rapidinho no chat. O ácido nalidíxico, ele é que, qual a classe do ácido nalidíxico? Calma de oxacilina, Léo. Vamos fechar o raciocínio aqui. O ácido nalidíxico é primeiro medicamento de qual classe de antibiótico? Bota aí para mim. Qual classe de antibiótico, ácido nalidíxico, ele é importante? Eu boto ou diz no áudio. Ele é de amplo ou de menor espectro? Ele é bom contra gram-negativa ou gram-positiva? E qual a exceção que ele não é bom? Anda de pessoal. Anda, pessoal. Gram-negativo, gram-negativo. São todas gram-negativas, gente? É capaz de opinar assim. São todas as gram-negativas que o ácido nalidíxico ele é eficaz? Não. Por que ele não é eficaz contra todas as gram-negativas? Porque ele é de amplo espectro ou de menor espectro? Samuel respondeu duas certas até agora. Isso, Bruno, é menor espectro. E Sinara, Carmiele, isso aí. Isso. Outra perguntinha, a última.
Se a gente tiver uma Klebsiella, uma infecção por Klebsiella, paciente com infeccionado por uma Klebsiella e o outro com Pseudomonas, o ácido nalidíxico ele vai ser interessante no tratamento da Klebsiella ou da Pseudomonas? Isso, Klebsiella, isso mesmo. Gente, Escherichia coli, a E. coli, o ácido nalidíxico é importante. Só não Pseudomonas. Botem isso na cabeça de vocês. Apenas Pseudomonas. Ácido nalidíxico não é interessante. As fluoroquinolonas, gente, fluoroquinolonas, elas podem ser tomadas por via oral, algumas via intravenosa e outras no formato de colírio, né? Eles agem interferindo no DNA do interior das bactérias, resultando na morte bacteriana. Ele é bactericida. Ele é bacteriostático, principalmente bactericida, tá? É a principal ação das fluoroquinolonas. E aí, relembrando, qual é o principal representante das fluoroquinolonas, o mais comum? Nós falamos do ácido nalidíxico, que ele foi o primeiro da classe das quinolonas, mas o mais comum é a ciprofloxacina e a levofloxacina, tá? Eles são a classe de medicamentos, ou esses dois antibióticos são os principais da classe das fluoroquinolonas. Então, vamos fechar o raciocínio fechado. Classe de fluoroquinolonas, tá? Subclasse de antibiótico. Qual foi o primeiro antibiótico dessa classe? O ácido nalidíxico. E hoje em dia, quais os principais e mais conhecidos antibióticos da classe? Ciprofloxacino e levofloxacino. A oxacilina é outra classe, eu vou falar dela, viu, Léo, depois, como foi sua pergunta. Então, as fluoroquinolonas compreendem essa classe enorme, né? Já falei deles aqui para vocês, tá? O mecanismo de ação atua sobre a tropomerase e a girase. Então, quando ele atua sobre essas duas enzimas, ele altera a replicação do DNA bacteriano, interfere nessa replicação do DNA e aí acaba matando, né? Acaba sendo bactericida. Ele é bem absorvido pela via oral. O tempo de meia-vida das fluoroquinolonas pode variar. Por exemplo, a meia-vida da ciprofloxacina é de 3 horas, mas a perfloxacina, que é um antibiótico muito potente dessa classe, o tempo de meia-vida dele é de 10 horas, tá? Então, a meia-vida das fluoroquinolonas ela vai variar conforme cada antibiótico, desde os menos fortes até os mais fortes. A perfloxacina mesmo, o tempo de meia-vida de 10 horas é relativamente alto para um antibiótico, por exemplo, como a fluoroquinolona, tá? A gente pode ter concentração desses antibióticos nos rins, na próstata, nos pulmões, nos fagócitos, né? Eles não ultrapassam as barreiras, eles podem fazer interação medicamentosa com os antiácidos, interferir na absorção dele. Então, se você toma um antiácido e toma uma fluoroquinolona, pode interferir na absorção do antibiótico fluoroquinolona. São biotransformados no fígado, também sendo eliminados na urina. As fluoroquinolonas podem causar reações de hipersensibilidade? Com certeza. Alterações gastrointestinais, principalmente. Erupções cutâneas, cefaleia, vômito, tem a teofilina, podendo causar uma interação, né, interação metabólica com a teofilina e fazer uma intoxicação. Eu vou falar mais à frente desses outros todos, tá? Ela é principalmente eficaz contra as gram-negativas e algumas gram-positivas, tá? As fluoroquinolonas, a ciprofloxacino, ela vai ser utilizada quando a pessoa ela tem resistência ao que ela tem um micro-organismo que está resistente à penicilina e às cefalosporinas, que eu vou falar também das cefalosporinas. Então, a fluoroquinolona é de amplo espectro, muito eficaz contra a maioria das gram-negativas e algumas poucas gram-positivas, tá? E ela vai ser um medicamento alternativo. Se você tiver uma bactéria e essa bactéria for resistente a ciprofloxacino, por exemplo, ou se você tiver
reação de hipersensibilidade a ciprofloxacino. A ciprofloxacino não, a penicilina ou a cefalosporina. Aí você administra ciprofloxacino. Vamos voltar e fechar o raciocínio. Vamos lá. Se você tem uma bactéria resistente, você está fazendo tratamento com penicilina ou com cefalosporina, e essa bactéria está resistente, qual medicamento alternativo? Uma fluoroquinolona. Ponto. Um antibiótico da classe de fluoroquinolona. Se você está tomando penicilina, está tomando cefalosporina, e você desenvolveu uma reação de hipersensibilidade, que medicamento vai tomar como alternativo? Uma fluoroquinolona. Agora ficou mais claro? Espero que sim. Ninguém falou nada. Vamos continuar. Quais as principais indicações, né, além desse tipo de bactéria? As infecções de trato urinário, as fluoroquinolonas estão extremamente eficazes. Não é à toa que todo mundo que tem infecção urinária vai lá e toma o quê? Uma ciprofloxacino, tá? Infecções respiratórias por pseudomonas. A gente vai tomar uma fluoroquinolona, mas não o ácido nalidíxico, tá? Pela H influenza, que é um outro tipo de bactéria, né? Que causa infecção respiratória também. Os homens com prostatite, causado por um tipo de bactéria. Gonorreia. Olha que eu falei para vocês da gonorreia. Eu falei da gonorreia, né? A ciprofloxacino já foi medicamento base para a gonorreia, hoje não é mais. Hoje não é mais, é a ceftriaxona. Voltando. O uso de fluoroquinolonas durante a gravidez não é recomendado, mas às vezes os benefícios do tratamento podem superar os riscos. Durante a amamentação também não é recomendado. Elas têm um átomo de flúor não observado nas quinolonas, então por isso que a gente tem diferente de quinolona para fluoroquinolonas, porque esse átomo de flúor é que vai dar essa característica dela e essa maior eficácia nela. Lembrando que o ácido nalidíxico, ele é uma quinolona, ele não é uma fluoroquinolona. Então, qual a diferença do ácido nalidíxico para a ciprofloxacino? Por quê? Um é quinolona, o ácido nalidíxico é quinolona, e a ciprofloxacino é uma fluoroquinolona. E qual a diferença básica delas? Tem um átomo de flúor, o quê? Observado na fluoroquinolona, que é na estrutura, na composição da estrutura desse medicamento. Ambas as fluoroquinolonas formam um grupo de antibióticos muito tóxicos atualmente, em uso com mais de 40% dos usuários sofrendo de efeitos colaterais. Então, uma coisa que é interessante falar da toxicidade das fluoroquinolonas. Porque o que acontece? Olha o tanto que eu falei aqui para vocês deles. Tá? Eles são muito fortes. O menos forte é a ciprofloxacino. Ainda assim, eles podem causar reações de hipersensibilidade. Tanto ele não é forte que está causando o que? As resistências bacterianas. Mais da metade dos fármacos encontrados dentro dessa classe das fluoroquinolonas já foram removidas do uso clínico devido às reações adversas que podem causar danos permanentes. Lembrando, no caso da ciprofloxacino, a nota do Ministério da Saúde em 2017, julho de 2017, não foi por conta das reações adversas. Tirou a ciprofloxacino do tratamento de gonorreia mais clamídia, foi por causa do quê? Por causa da resistência bacteriana, tá? Os médicos evitam usar fluoroquinolonas em pessoas mais propensas a desenvolver arritmia cardíaca. Pessoas cardiopatas que precisam tomar um antibiótico geralmente não vai tomar uma fluoroquinolona. Por quê? Pessoas como as pessoas que têm intervalo QT prolongado ou uma frequência cardíaca muito lenta e que geralmente essas pessoas tomam medicamentos que causam prolongamento do intervalo QT. Aí essas pessoas vão fazer o quê? São pessoas que têm baixo nível de potássio ou magnésio no sangue, então elas não podem tomar a fluoroquinolona, porque essa arritmia pode potencializar a arritmia e a pessoa vir fazer uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, na verdade, né? Faz parada respiratória porque é como consequência, mas uma parada cardíaca.
Ok, gente. Ok. Ed fez uma pergunta. Em caso de uma reação de hipersensibilidade a um antibiótico, é usado um antistamínico ou os antibióticos possuem antagonistas? São os antagonistas, viu? Existem os antagonistas, tá bom? Para ser administrados. O antistamínico ele vai combater a questão da consequência, né, alérgica, mas o antagonista de fato, ele vai o quê? Ele compete pelo mesmo sítio. E aí ele vai o quê? A gente vai tendo o antagonista, vai fazer com que diminua-se o efeito porque desse fármaco, desse antibiótico que causou o quê? Que causou essa reação de hipersensibilidade. E não só, às vezes um próprio corticoide, tá? Pode ser administrado também, porque ele é extremamente potente contra as reações de hipersensibilidade. A gente sabe dos glicocorticoides, nós já falamos sobre eles em alguma aula aí passada. Ok, pessoal. Respondi ou não? Ficou clara a pergunta, a resposta, Ed? Uhum. Ok, ok. Tô olhando. Fiquem. Tá. Vamos continuar. Agora eu vou falar da terceira classe de antibióticos da noite, tá? Que são os beta-lactâmicos. Dentro dos beta-lactâmicos, nós temos penicilinas e cefalosporinas. E aí eu vou falar deles hoje, a gente encerra o assunto, essa parte do assunto, e na próxima aula a gente continua. O que são os beta-lactâmicos? Os beta-lactâmicos é porque eles têm um núcleo beta-lactâmico em sua estrutura. Existe o beta-lactâmico na estrutura molecular desses medicamentos. Ele é o mais usado do grupo de antibióticos, porque dentro dos beta-lactâmicos temos as penicilinas, que elas são muito usadas. Os beta-lactâmicos, eles não são considerados antibióticos verdadeiros, né? Porque eles inibem a beta-lactamase. O beta-lactâmico ele é inibidor da beta-lactamase. E a beta-lactamase é uma enzima produzida por algumas bactérias. Essas enzimas são responsáveis pela resistência a antibióticos beta-lactâmicos, como penicilina, cefalosporinas, cefamicinas, carbapenemas, né? São algumas ah, desses medicamentos da classe beta-lactâmica. Então, o beta-lactâmico ele vai o quê? Ele vai combater a beta-lactamase, que é uma enzima produzida pelas bactérias, tá? Então, é a beta-lactamase que faz a bactéria ser muito forte, ser muito resistente. E aí nós temos que ter o quê? Nós temos que ter antibióticos extremamente potentes para combater essas bactérias, né, que produzem a beta-lactamase. Vamos continuar. Então, o primeiro antibiótico da classe dos beta-lactâmicos a surgir foi a penicilina. A penicilina ela revolucionou a indústria farmacêutica mundial e a indústria farmacêutica de antibióticos. Nós sabemos disso, né? Porque ela, na época, quando foi feita, mostrou-se muito potente. Como ela surgiu? A penicilina, ela surgiu a partir do quê? Da cultura de um fungo chamado penicillium, né? Então, o que se observou? Houve-se a cultura de estafilococos, né? O estafilococo, ele é uma bactéria que foi feito cultura dentro de um fungo chamado penicillium. E aí, o que acontece? Modificou-se esse penicillium, né? Verificou que esse estafilococo, ele, apesar de começar a crescer nesse fungo, ele não durou muito tempo, porque o fungo foi muito forte, né? O fungo ele foi muito eficiente no combate do estafilococo. E aí o que foi que teve? A Flaman, que é a pessoa que observou e que foi um dos responsáveis pela criação da penicilina, ele percebeu que como o fungo ele foi bom, ele pegou esse fungo em laboratório, modificou ele e transformou ele em um antibiótico. Então é interessante que a penicilina deriva do nome penicillium, que é um fungo que é um fungo, na verdade, que teve uma modificação estrutural muito grande para ser transformado em antibiótico e ser muito eficiente. Não é à toa que. Calma, Ed, vou terminar essa parte, depois vai dormir.
Não é à toa que ele é muito eficiente numa, numa infecção sexualmente transmissível bacteriana, que é a sífilis, né? É o tratamento base da sífilis é a penicilina. Penicilina benzatina, né? Que é a bezetacil. Ela é o medicamento mais eficiente contra a bactéria, né? Causadora da sífilis. Então, e a penicilina apareceu numa época em que o mundo estava vivendo também essa epidemia de sífilis, dentre outras epidemias bacterianas. Nós temos também as cefalosporinas e as cefamicinas dentro da classe beta-lactâmicos. Então, quais são os antibióticos que fazem parte das classes do beta-lactâmicos? Penicilina, cefalosporinas e cefamicinas. Também nós temos o ácido clavulânico. Quem já ouviu falar vou tomar uma amoxicilina. Ela sozinha não dá certo. Vou tomar com ácido clavulanato. Quem já ouviu, tá com a garganta infeccionada, tomar amoxicilina com ácido clavulânico? Quem já tomou? Hum? Clavulanato é mais recente. O ácido clavulânico, gente, vocês podem ver na farmácia, vocês podem até perceber, é bem comum. Ele foi associado à amoxicilina, porque a amoxicilina ela é da classe da penicilina. E a amoxicilina, a gente sabe que ela não serve mais para nada hoje em dia. Ela é água até para criança, né? Para tratar as infecções. E aí, o que que fez? Perceberam que o ácido clavulânico, ou o clavulanato, ele potencializava o efeito da penicilina. E aí elas passaram a ser produzidas, a amoxicilina, que é um tipo de penicilina, passou a ser fabricada e produzida em associação com ácido clavulânico. Entenderam ou não? Eu acho que entendeu. Ninguém falou nada. Entendi. E o ácido clavulânico é chamado de clavulanato, né, originalmente. Ele é um fármaco que age inibindo a ação da beta-lactamase, então ele potencializa a ação dos beta-lactâmicos, né, das penicilinas. Por quê? Porque ele vai inibir a ação da beta-lactamase. E o que é a beta-lactamase? É uma enzima que confere resistência à bactéria. Então, se a bactéria ela é resistente por causa da beta-lactamase e a penicilina não está dando efeito, por exemplo, como a amoxicilina, o que, é que vamos fazer? Vamos juntar com ácido clavulânico ou clavulanato para poder esse antibiótico ter um efeito maior. Então, o ácido clavulânico ele acaba funcionando como agente protetor do antibiótico, protegendo do ataque da bactéria resistente. Por quê? Se a bactéria ela é resistente ao antibiótico, ele não vai surtir efeito. Então, quando você toma amoxicilina junto com clavulanato, que eles são fabricados juntos, o que, que vai acontecer? A amoxicilina vai ter um efeito muito mais potente de combater a bactéria, porque o ácido clavulânico está inibindo a ação da beta-lactamase, que é essa enzima, né, importante aí para as bactérias. As penicilinas compreendem uma subclasse de antibióticos denominados antibióticos beta-lactâmicos, como eu disse, né? Por conta desse anel beta-lactâmico, que é um anel aromático, né? Dentro da estrutura orgânica e química do medicamento. E aí, dentre outros, nós temos os carbapenems, as cefalosporinas, monabactans, né, que são outros medicamentos junto com a penicilina que estão dentro dos beta-lactâmicos. E as penicilinas, elas são usadas para tratar infecções causadas por bactérias tanto gram-positivas, né, principalmente, e algumas poucas gram-negativas. Então, os beta-lactâmicos, como a penicilina, vai tratar o quê? Infecções causadas por bactérias gram-positivas, streptococcus, por exemplo, né? Os cocos de uma maneira geral. Ela só vai ser eficaz em poucas bactérias gram-negativas, a mínima possível, as meningocócicas, né? As bactérias meningocócicas, então, a gente tem a penicilina sendo eficiente, apenas nesse tipo de bactéria gram-negativa. Mas, no geral, bactéria gram-positiva, ela é tratada a partir dos beta-lactâmicos da penicilina
de um modo geral. E aí você tem a amoxicilina, que é um tipo de penicilina, que junto com ácido clavulanato consegue curar as infecções de garganta. Por quê? Como eu disse para vocês no início, infecções de garganta, na maioria das vezes, são causadas por bactérias gram-positivas, pelos corpos gram-positivos. Olha o tanto de medicamentos que nós temos aqui na classe das penicilinas. Ampicilina, amoxicilina, penicilina G, penicilina V, a oxacilina, a nafcilina, né? Faz parte da classe das penicilinas, tá? Muito bons contra as bactérias gram-positivas. A penicilina G, né? Geralmente ela é endovenosa, tá? E nós temos a penicilina benzantina, que ela é intramuscular. A benzantina é a bezetacil, que é diferente da penicilina cristalina G, tá? São diferentes as duas. Ok, pessoal? Tá terminando essa partezinha. Lembra que eu falei que algumas bactérias têm uma capa externa que as protege? Então, assim como os outros antibióticos beta-lactâmicos, a penicilina ela vai agir impedindo que as bactérias formem essa parede celular, né? Então, se ela não forma a beta-lactamase, ajuda, na verdade, a bactéria a ter essa proteção extra na sua membrana. Então, quem é que vai fazer com que as bactérias fiquem resistentes? A beta-lactamase. Por quê? Porque ela vai conferir uma proteção extra à membrana, uma capa externa. Então, a penicilina é eficiente contra a maioria dessas bactérias gram-positivas. Contudo, quando ela está resistente, passa a ser associada com clavulanato para dar um maior efeito contra essa enzima, né? Ela ajuda a quebrar e destruir a enzima que dá essa proteção extra à bactéria. Os alimentos não interferem na absorção da amoxicilina. Porém, a penicilina G, ela deve ser tomada 1 hora antes ou 2 horas após a refeição, porque pode fazer a interação com os medicamentos. A com a refeição, na verdade, a penicilina com os alimentos. A amoxicilina tem de ser a ser usada com mais frequência que a ampicilina, pois é bem mais absorvida. A ampicilina ela tem um efeito muito bom, só que ela tem uma absorção muito menor do que a amoxicilina. Então, qual a diferença das duas? A diferença está que a ampicilina, por ser tomada menos, ela não tem tanta resistência bacteriana, não sofre resistência bacteriana, diferente da amoxicilina, que hoje já sofre de resistência bacteriana. Então, a diferença das duas é essa. A amoxicilina, ela tem uma absorção melhor que a ampicilina, porém, a amoxicilina, por ser tomada em larga escala, acabou sofrendo o quê? Sofrendo resistência bacteriana, tá? E a amoxicilina é um dos medicamentos que menos tem efeitos colaterais gastrointestinais. Então, por isso está sendo administrada aí à vontade. Hoje, nem criança muito já tem tanto efeito com crianças mais. Alguém perguntou. Como está todo mundo em casa, se eu passar 5 minutos, pode. Tô terminando, viu, gente? Algumas bactérias, então, como se dá a resistência aos beta-lactâmicos? É por conta da enzima, né, que confere essa capa extra, tá? A beta-lactamase. Para infecções causadas pelas bactérias, né, resistentes aos beta-lactâmicos, as penicilinas são administradas em combinação com o clavulanato ou com outro medicamento chamado Subactam. Então, nós temos hoje no mercado algumas combinações. Ampicilina mais Subactam, amoxicilina mais clavulanato, e nós temos um muito forte que ele quase não é prescrito por conta do efeito gastrointestinal muito forte, que é a piperacilina mais tazobactam, tá? Essa última combinação aqui, ela é menos prescrita. A gente vê muito prescrito pelos médicos a ampicilina mais subactam ou amoxicilina mais clavulanato. Nós temos algumas penicilinas naturais, viu, gente? Gente, a benzil, né, que é a penicilina benzantina. Nós temos a resistente, a beta-lactamase, como a flucloxacilina, né? Ela
é um medicamento resistente à beta-lactamase, então ela é muito boa. Nós temos os de amplo espectro, como a ampicilina e a amoxicilina, já falei da diferença das duas, e a de espectro muito maior que a carbenicilina. Lembrando, quero falar da carbenicilina, que ela tem um espectro muito maior que a ampicilina. O que é de espectro ampliado? Ela é de espectro ampliado porque ela consegue pegar e combater algumas gram-negativas também. Só que a carbenicilina, ela não é prescrita sempre, porque ela é um antibiótico muito mais forte e tem um cuidado maior para ser administrado. E o mecanismo de ação da penicilina? Interfere na síntese da parede celular bacteriana, inibe a enzima, né, de transpeptização a partir do núcleo celular também, e ela inativa, ela inibe um inativador de enzimas autolíticas, ou seja, ela causa a morte da bactéria, porque a penicilina vai ser bactericida porque ela vai inativar uma enzima autolítica, uma enzima importante para a parede celular da bactéria. Então, se ela inativa essa enzima na parede da bactéria, a bactéria vai morrer, porque ela vai causar o quê? A degradação dessa bactéria. Isso aqui já tá. Os efeitos adversos. Hipersensibilidade pode ser causada em superinfecção. Por que superinfecção, Pablo? Por conta da resistência que tem-se muito às penicilinas. Hipersensibilidade, porque a bezetacil, as penicilinas, elas podem causar a hipersensibilidade. E para que é indicada a penicilina? Já falei para várias questões: sífilis, gonorreia, faringite, endocardite, né, uma inflamação endocárdica, bronquite, otite, meningite bacteriana, que eu já falei para vocês, né, causada pelas bactérias meningocócicas, infecções por estafilococos, streptococcus. Ele é um fármaco muito importante para o tratamento de quimioterapia, né, a quimioterapia bacteriana. É utilizada a penicilina também. Enfim, ele é utilizada para uma gama de tratamentos cuja doença, né, infecção é causada por bactérias. Por que a administração da penicilina é tão dolorosa? Ed, ela é dolorosa porque ela é extremamente concentrada e ela é intramuscular, né? Que é a penicilina benzatina, ela vai doer por isso, tá? Ela é intramuscular, a dose é dividida porque faz 5 ml numa banda de uma nádega e 5 ml da outra, tá? E aí o que acontece? Ela é muito concentrada, causa essa dor mesmo. Mais dúvida, pessoal? Gente, mais dúvida? Não. Então, quarta-feira, porque ela gelifica quando vai administrar. Gelifica? Não entendi, Carmiele, sua pergunta. Assim, Pablo, porque tem algumas vezes, quando você vai preparar a ou a penicilina, ela acaba ficando na administração. Ah, sim. Eu não chamo de. Tu chama de gelificar? Eu nunca ouvi falar esse termo, eu gosto de falar de cristalizar. É porque eu conheço como gelifica. É porque ela fica mais cristalizada, né? Então ela tem que ser administrada de modo mais. Quando eu falo rápido, assim, preparou, administrou, entendeu? Conta disso mesmo, você tá certa. Só foi o termo que eu não entendi. É por conta da alta concentração, ela cristaliza, ela é extremamente concentrada. Entendeu não, Carmiele? A gente falou da mesma coisa, só mudou o nome. Que mais, gente? Mais alguma dúvida? Não? Então tá. Quarta-feira, gente, vai ser os seminários, 7 horas, tá?
E Quarta-feira você não quer continuar o assunto, não, Pablo? vocês estão me enrolando. Tá bom, continua o assunto de antibióticos. E aí eu É que concluo e depois vocês fazem os seminários, então. é melhor. Pronto, pronto. Então, um beijo até semana que vem, não, até quarta, viu, gente? Deixa eu interromper a gravação aqui. Até. Beijos, beijos, beijos pra todos. Coraçõezinhos também. Vai ser antibiótico, pessoal.